AmiCast, o podcast da Ami Jardins. Há 18 anos representando os Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano. Oferecimento: Surrai Segurança Pessoal. Mais que imagens, guaritas ou rondas, proteção essencial é com a Surrai Segurança Pessoal. Estamos começando mais um AmiCast, o podcast da Ami Jardins, que traz aqui os principais personagens da cidade de São Paulo. Hoje, conversando com a Regina Monteiro, já foi presidente do Defenda São Paulo. Atualmente ela preside a CPPU, que é a Comissão de Proteção da Paisagem Urbana. Regina, obrigado pela tua participação. Você que é uma figura muito importante e que gosta tanto dessa cidade, né? Obrigada. Eu que agradeço estar participando dessa novidade super bacana de falar para as pessoas a importância da gente ter esse carinho, esse amor pela cidade e continuar brigando por ela. E legal, Regina, e você tem uma importância tão grande para a cidade, né? Espero que aqueles que não sabem disso passem a saber agora. Você foi uma das criadoras e idealizadoras da Lei da Cidade Limpa, né? Que já está completando 19 anos e foi uma revolução na cidade, uma lei que ganhou aí notoriedade até inclusive fora do Brasil. Eu queria que você começasse falando o seguinte: de onde surgiu a ideia e por que surgiu a ideia da Cidade Limpa? Então, é interessante porque a questão da poluição visual, né, que é onde pega, ela já está em São Paulo há muito tempo. Não é contra a publicidade, muito pelo contrário. São Paulo tem um histórico bacanudo, né? Até a década de 60 a gente tinha bastante letreiros, o pessoal adorava vir para a cidade, como a gente falava, para vir para o centro antigo, para ver aquela iluminação colorida, bacana, em neon. Ocorre que aquilo foi virando, conforme as novas tecnologias, foi virando um monte de informação e a paisagem começou a vender produto. Como é que é isso, né? A paisagem é minha, isso é de quem? Por que alguém pode ir lá e ficar vendendo coisas no nosso espaço público? E aí a prefeitura começou a perder a mão disso, né? Em outros lugares, todo mundo fala, a publicidade, a propaganda é a alma do negócio, mas e aí? A nossa alma, a nossa cidade, que já tem umas características super diferenciadas de outros lugares do mundo, qual é a nossa cara? É vender publicidade? Então a gente via aqueles outdoors que eu falava, aqueles pauzinhos porco caindo em cima das pessoas, às vezes recobrindo, vendendo tênis da mais alta marca, carros de luxo, recobrindo favelas. Então, sabe, é uma coisa meio estranha, inclusive em áreas irregulares, em áreas verdes, em espaços públicos. E aí a gente, né, eu estou na prefeitura há muitos anos, muitos anos, e a gente começou a ver que era uma ação quase que criminosa para os cidadãos, né? E aí a gente começou a tentar fizemos estudos, muitas vezes na Câmara Municipal, fizemos grupos técnicos, e a gente percebeu que dava para dar uma certa ordem urbana na paisagem. E foi assim que começou. Uma lei que revolucionou a cidade, né? Valorizou a arquitetura da cidade, a gente começou a olhar todos os nossos bens públicos, né? Agora, como é que foi juntar a Câmara Municipal tão difícil para que ela votasse uma lei de comum acordo, né? Bacana isso, porque assim, eu acho que quando o técnico, eu sou uma técnica, não sou política, nada, quando um técnico fala a verdade, eu tenho certeza que até aqueles políticos que a gente, vamos dizer que são polêmicos, eles entendem a gente. Então, você passando verdade, você vê que não tem nada por trás, não tem trambique, não tem negociação, e é uma política pública, quando você tem realmente um governo que na época realmente também deu uma baita força para a gente, não tem como. Só não foi unânime porque teve um lá que disse que ele era da área e que ele não queria ver os eleitores dele perdendo emprego, que na verdade só transformaram e deve estar ganhando muito mais hoje, né? É verdade. Na realidade padronizou, né? A gente começou a ver empresas, a gente falou da publicidade. Publicidade brasileira é um sucesso, né? Premiada, né? Eu trabalhei muitos anos em publicidade, mas como todo segmento você tem o mal publicitário e o bom publicitário. Isso. E aquele mal publicitário emporcalha a cidade e não está nem aí com a cidade como um todo, né? E quando vocês começaram a tirar esses outdoors todos irregulares, as fachadas apareceram. Inclusive, beneficiou a segurança dos edifícios, né? Exatamente. Então, assim, são duas coisas que eu acho que é importante falar. Uma é aquilo que está em área, né, dentro de lote urbano, público ou privado, né? E praças e parques? Não, dentro do lote urbano é aquilo que são as casas, os estabelecimentos, as escolas, as igrejas, onde a gente mora. Isso é o lote urbano. Esse é aquele que o zoneamento regra.
Né? Então, aquilo que a gente pode fazer, se pode vender, se pode ter restaurantes, pode ser só morar, se pode fazer prédio ou não. Esse é um tipo a tipologia da nossa cidade. O outro é o espaço público, que são nossas praças, parques, vias, enfim, que a gente chama de logradouro público. Então, o que a gente fez para organizar isso? Aquilo que está no lote urbano, a gente organiza e dá padrão. Tipo assim, eu falo que é democratizar a paisagem. Por que um determinado supermercado pode ter um negócio grandalhão e a lojinha do seu Zé tem que ser pequenininho? Não. Então, a gente padronizou em 3 tamanhos. Pequeno, médio e grandalhão, quando está nas grandes avenidas. E você passa a enxergar na mesma altura, tudo igual, dentro do lote urbano. Então, eu sei onde está a loja do seu José, eu sei onde está o supermercado, tudo de uma forma bacana, assim, numa altura boa, tanto para quem está dirigindo como quem está andando. Aquela que é explorar comercialmente, que é alguém ganhar vendendo publicidade, como está vendendo no nosso espaço, que é meio que é seu, entra numa coisa específica e aí a gente faz uma concessão desse espaço público com umas continhas, tipo assim, olha, tudo que você for vender, a prefeitura, a cidade de São Paulo vai ter um X para organizar o espaço público. E é por isso que a gente tem, então, hoje, os relógios, né, que o pessoal acha que não devia ter, mas é uma coisa engraçada, como o pessoal gosta dos relógios, esses que a gente chama de público, e os abrigos de passageiro, de ônibus. Então, esses 2 são concessionados. E as pessoas que ganham a licitação, está tudo no edital direitinho, quanto pode pôr, qual a medida, esses eles podem fazer exploração comercial e X vem para os cofres da prefeitura para reorganizar outras coisas na cidade. Aliás, os relógios e os pontos de ônibus, né? Tem propagandas que, inclusive, ganharam prêmios, né? Exato. Tem uma propaganda de ponto de ônibus, onde a pessoa, uma mulher está sozinha ali e tal, se sente ameaçada. E no relógio eu já vi grandes marcas com trabalhos muito legais. Ou seja, você padroniza, né? E organiza, inclusive visualmente. E eu acho que é dignificar o produto, ainda eu falo. Sabe, não adianta você botar lá um baita carro de uma baita montadora num pauzinho no meio da favela que só porque ali, como vocês da área falam, tem audiência, né? Então, tem audiência. Que a cidade tem o quê? Uma quinquilharia ali na paisagem. É porque tem a gente falando do mal publicitário, bom publicitário. Eu me lembro muito, eu vivi muito no circuito de tênis durante anos. E no torneio de Wimbledon, por exemplo, você entra com a marca, mas a marca tem que entrar dentro das cores de Wimbledon. As cores são branco, verde e roxo. Isso mesmo. E eu me lembro muito bem que uma marca de bebidas queria ser vermelha na cadeira do árbitro, né? E o clube simplesmente disse não. Ou você põe verde com a letra branca, ou não faz. E hoje, quem presta atenção nos torneios de tênis e tal, você vê lá atrás o backdrop, né, o fundo, com tudo padronizado. Todas as cores são iguais. É isso. Tem gente que prefere emporcalhado, ou seja, aquela coisa que é uma poluição visual muito grande. Então, na realidade, a lei da cidade limpa ela não é contra a publicidade. Muito pelo contrário, ela embeleza, ela dignifica a e até informação. valoriza, né? Porque Isso. quando você faz uma propaganda dessa nesses espaços bem feitos, né, a propaganda fica muito legal. E hoje existe uma discussão tentando de novo, sempre tem aquele mal, né, intencionado que para benefício próprio quer emporcalhar tudo de novo. Como é que está sendo isso? Como é que é essa pressão, Regina? Olha, não é hoje, viu? Desde o primeiro dia. No dia há quase seguinte, 20 anos. Tem sempre aquele que acha que inventou a roda. E se? Não, então senta aqui, me diga o seu e se. A gente põe, é uma comissão, tem, né, a gente gosta de procurar, né, consultar a sociedade de uma forma. Se for bacana, vamos mudar, não tem alterar, acrescentar. A lei é feita de uma forma que, com resoluções, sem mudar na lei, sem mexer no cérebro, no conceito, a gente consegue fazendo coisas bacanas, né? Então, às vezes não precisa nem mudar, o cara quer fazer, eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer lançar um filme. Né? Determinado filme, que aliás essas várias empresas que agora tem, quer tudo lançar um filme. Tudo bem, me diz o que você quer, a gente organiza isso no espaço, se não for ficar muito tempo, tem tudo regra, né? Até 30 dias você pode fazer algumas coisas bacanas, coloca lá, lança seu filme, tem hora, tem coisa marcada, então tudo tem regrinha. De uma forma geral, é uma lei absolutamente feita dentro do direito urbanístico, que você pode brincar com ela. Ela é aberta, a cidade é dinâmica. Nós somos dinâmicos, a gente pensa, a gente cresce. Agora,
quase 20 anos, tem gente que fala, que tal ser igual não sei quem? Nunca a gente vai ser igual não sei quem. A gente foi único. Não adianta você falar, estou aqui em tal lugar, que eu vou me negar em falar essa palavra. Estou aqui, né, num determinado lugar. Veja, nunca, se você tirar foto aqui em São Paulo mesmo, com aquele monte de publicidade, vão achar que você está lá. O que é? Para engabelar o povo? Que você vai fazer o seu instagramável? Você vai estar aqui para dizer que está onde? Porque aquela cara, com aquelas fotos, com aqueles enormes painéis, é em outro lugar. Qual é a nossa cara? Onde você quer tirar instagramável aqui para dizer que você está em São Paulo? Você entendeu? Não adianta ele falar, vamos fazer porque vai atrair turista. Quem que vai lá, não sei aonde, para ver publicidade? E o curioso, né, Regina, é que foi citado, por exemplo, o exemplo da Times Square, né? Que a gente respeita, gosto não se discute, mas é um lugar que eu já passei e não gostaria de passar de novo, que não é um lugar valorizado de Nova York. Pelo contrário, as pessoas vão, tiram fotos e caem fora, né? Só para mostrar que está lá. E a publicidade, por exemplo, nos painéis ali, ela tá tão barata que hoje em dia até eu posso, né, comemorar aniversário de casamento e tal, porque é barato, né? Barateou, ficou uma coisa muito feia. Mas é só naquele lugar de Nova York, até pelo histórico que existe, né? E nenhum outro lugar você pode fazer. Você tem em Paris, por exemplo, né? Eu me lembro quando eu cheguei em Paris há muitos anos atrás, assim, a farmácia é aquele neonzinho verde da cruz, ou seja, você identifica as farmácias por aquilo. Não pode passar de tanto. Londres é assim. Isso. E a lei da cidade limpa, ela foi elogiada no mundo inteiro. Você participou de vários congressos. Queria que você falasse isso. Como foi a visão dessas cidades que são muito mais bem organizadas? Imagina se uma pessoa vai começar a botar outdoor na Torre Eiffel, né? Ou no Arco do Triunfo, né? Então, como é que foi isso? Como é que foi a visão dessas outras pessoas nos congressos que você participou? Você falou uma coisa bem interessante, que realmente um jornalista do Le Monde que me entrevistou, estava em Paris, ele falou, vocês foram muito radicais. Eu falei, exatamente, você quer pôr lá o Pantene na sua Torre Eiffel? Aí ele levou um susto, a matéria não saiu, não sei porquê. Então, assim, é bacana falar como se a gente fosse um terceiro mundo. Quando alguém, né, de uma cidade que está no Brasil, que está distante, né, da Europa, eles acham que a gente foi radical. Não tem lá. Onde tem em Londres só o Piccadilly, só uma edificação, não tem mais em lugar nenhum do mundo. Não tem LED. Em Barcelona, que a gente até tem uma grande parceria, a gente faz congressos juntos, né? Uma vez é aqui em São Paulo, uma vez é lá, e em outros lugares do mundo. A gente acabou de chegar de Costa Rica também, que todo mundo está lá numa pegada ambientalista. Como é que é isso? Então, lá, o arquiteto, lá tem uma instituição que é uma agência só para paisagem urbana, o Instituto da Paisagem Urbana, lá em Barcelona, que fez aquele Possaguapa, que depois das Olimpíadas reformulou tudo. Barcelona é o que é hoje, porque eles eram de costa para o mar, agora eles abriram, tudo paisagem, né? Eles falaram que a gente fez em 6 meses o que eles levaram 20 anos para fazer, o presidente daquela instituição. Então, assim, a gente não é um país de vira-lata como a gente quer, não, a gente é referência, sim. Nós fomos para Xangai, que é a cidade luz, que todo mundo fala, nós ganhamos 4º lugar para fazer a Expo Xangai, e ganhamos ainda 300 mil euros para fazer o stand, e a gente ficou 1 ano e meio lá, mostrando São Paulo, pelo menos para a China a gente mostrou como que se faz essa coisa da transição, de sair de uma coisa poluída para uma coisa que a gente quer bacana. Que maravilha, Regina. Um assunto que interessa também bastante aos associados, moradores da área da AMI Jardins, é o tombamento, né? A gente recentemente teve o CONDEFAT, aprovou uma nova resolução, a resolução não entrou em vigor porque tiveram questionamentos. O próprio Defenda São Paulo, que você foi presidente, entrou com uma ação. A AMI Jardins também entrou com outra ação. São ações diferentes, né? No caso do Defenda, ele questiona que não tiveram audiências. No caso da AMI Jardins, o questionamento é muito maior, né? Muito mais profundo. E eu queria que você explicasse, assim, quais os benefícios que o tombamento traz para a cidade de São Paulo, o que você vê de positivo nisso tudo e o que você acha que deve continuar sendo preservado? Então, assim, o pessoal tende a ver o tombamento como um instrumento de não pode, não pode, não pode. Realmente, a gente não tem instrumentos que viabilize, que garanta os tais tombamentos. Mas não tem como.
tombar a nossa história. E aqui em São Paulo, em especial, eu que comecei lá desde sempre, a gente usou mesmo o tombamento para garantir coisas, que coisas não fossem sumidas da cidade. Com o evento da Lei Cidade Limpa, não sei se todos sabem, a gente está tentando elaborar o plano da paisagem, que seria um reforço para o tombamento de coisas que pertencentes ao nosso imaginário, com o nosso sentimento, enfim. Vamos ver se dá certo. É congelar tudo? Não é nada disso. É fazer com que a coisa dê certo. Porque ontem mesmo eu estava passando na Florencio de Abreu, que tem aqueles casarões lindos, é ridículo. Só está a parte da frente segura, assim, quase caindo, e tudo atrás não tem nada. O que está tombado ali? Está tombado uma incompetência nossa de fazer gestão com tombamento. Com relação aos jardins, que eu sou uma defensora, você sabe que lá atrás, há uns 30 anos, outro grupo de arquitetos que chama guitizar a burguesia, eu gosto sempre de lembrar isso, se não fosse essa guitização, aspas, da burguesia, a gente teria prédios enormes ali, a gente estaria num sufoco muito maior. E eu fiz um estudo que você conhece, que é as tais... como que amortece essas áreas verdes, que são só 4% da cidade, as ilhas de calor em São Paulo. Né? Então, elas são importantes porque estão centralizadas e dá um certo equilíbrio. É muito pouco esses 4% que tanto todo mundo quer tirar, porque são casarões que têm que ser reciclados. Concordo mesmo que casarões têm que ser reciclados. Né? Eu sou meio diferente de algumas pessoas que são mais radicais, mas de que jeito? Tem que ter regra para isso. Eu acho que uma boa regra, uma boa coisa escrita, a sociedade tem instrumento para brigar, tem que estar bem escrito, que se tiver aquelas falhazinhas só para o amigo fazer, também não vale. Então, eu acho isso, o tombamento é fundamental para as cidades do mundo inteiro, só que tem que ter regras claras e dar chance dela viver. Então, porque está ali não pode ter um restaurante, porque tem que cortar o piso para pôr ar-condicionado. Vai ver na Europa, como é que vive Paris? E uma dúvida que às vezes o morador tem é assim: as casas não são tombadas, o que está tombado ali é a maneira como você usa o lote, tudo isso. Ou seja, né, você pode derrubar uma casa e construir uma outra casa. Isso, nos bairros Jardins a ideia é justamente manter coisas que foi no começo do século retrasado, que era a ambiência, como que você forma bairros adequados quando você está no morro, com rua sinuosa, para diminuir velocidade. São técnicas urbanísticas para mostrar que já lá atrás São Paulo teve essa capacidade de sacar isso. E não é só nos Jardins, o pessoal acha que é só... Não, você vai para a Zona Leste, está cheio de bairros que foram feitos no padrão Barry Parker, entendeu? Então, o Jardim da Saúde é outro que a gente brigou muito para tombar. Por quê? Porque tem características urbanísticas que são importantes a gente ver que existe quando a gente quer fazer um bom projeto, que dá para tombar. E é como você falou, a gente tomba características importantes para garantir coisas. No caso dos jardins, a gente quer manter a permeabilidade. Ali é uma várzea. Saiu agora aquelas plantas geomorfológicas que você vê, nós estamos dentro d'água. Que vai fazer o quê ali? Para ficar bombando água do subsolo e jogar na rua de novo? Então, são meios de você entender como funciona a cidade, com a sua hidráulica, com tudo que a gente tem debaixo da terra, né? E fazer com que a coisa não seja só construir, sem pensar no conjunto todo. Fica claro, né, Regina, que é o interesse individual contra o interesse coletivo, né? Porque você manter ou você ter bairros verdes em São Paulo é muito importante. E claro que na área da AMI Jardins, a gente já foi considerado o pulmão da cidade, depois passou a ser o pulmão e o ar-condicionado da cidade. Bairros do lado, como Pinheiros, Isso. Eles ficam mais frescos, a temperatura fica melhor justamente pela existência das árvores dos jardins. E agora a gente é um bairro esponja, né? Que, aliás, o arquiteto chinês recentemente, né, infelizmente, mas ele falava sobre isso, né? Quando há uma chuva muito grande na Paulista, ela desce pelo espigão da Paulista e vai para o rio. E, como você falou, se você não tiver os lotes ajardinados, né, se você não tiver área permeável, você afunda, né? Eu acho que é esse o principal característica que a cidade, o bairro é da cidade, né? E como a gente falou de bons publicitários e maus publicitários, você também tem maus empreiteiros e bons empreiteiros. Então, sendo justo, não são todas as grandes construtoras que querem destruir uma área tão bonita como Jardins, claro, né?
Não, eu acho que, inclusive, tem vários bairros onde presidentes e associações de bairros, jardins, eram donos de incorporadora justamente para trazer novas visões, vamos dizer assim, para os moradores do bairro, dizendo, olha, eu sou incorporador, eu tenho uma construtora, mas eu penso no que eu estou fazendo. Então, é isso. Eu acho que, assim, a hora que a gente faz um plano diretor, quando tem as audiências públicas, a gente não tem que ficar ali num pontinho, não quero isso, não quero aquilo, não. Vamos abrir a cabeça, porque realmente se a gente vai perder tudo. Porque quem tem condições e poder econômico vai vir com tudo. E aí, às vezes, até eu falo, porque os vereadores, os políticos, eles são cíclicos. Eu posso falar isso de cátedra, porque eu estou passei de 50 anos na prefeitura, então eu já vi vários tipos, desde uma ditadura até aquele que é eleito. Então, cada um que vem tem uma ideia. Então, cabe aos técnicos, aos arquitetos, aos moradores, às associações, mostrar para eles. Fala, vem cá, vamos sentar? Você sabe que isso é assim, assim, assim? A própria Times Square. Será que alguém sabe que aquela Times Square nasceu de um programa específico de um prefeito que quis dar ali tolerância zero e que tirou uma Cracolândia dali? Eu brincava e falava assim, olha, quem tirar a Cracolândia de São Paulo, que faça um Times Square semelhante. Enfim, por quê? E aí, por que tem aquela escadaria lá, que tem uma arquibancada, né? Por que tem? Porque ali embaixo tem a Tickets que vende os tickets que sobraram da Broadway e vende 20% mais barato. E eles fizeram aquela pegada para que as pessoas ficassem sentadas ali, olhando aquilo, enquanto ficava aquela fila enorme do pessoal que quer comprar mais barato. Então, tem uma questão cultural forte, tem uma questão outra que foi tirar realmente a tolerância zero lá dos caras, que é diferente da nossa, de tirar a Cracolândia deles de lá, que ali era o downtown mesmo. E a nossa? Cadê? Vamos copiar? Não preciso. Eu tenho cabeça, você tem cabeça. A gente briga tanto por essa cidade. Não precisamos copiar nada. Regina Monteiro, você tem seguidoras? Ai, eu nem tenho tempo de pôr nada, a judiação de mim. Não tanto do Instagram. A gente fica vendo. Uma pessoa como você é tão importante para a cidade de São Paulo, e a AMI Jardins tem sido tão importante também para os jardins, nessa preservação. Você vê nas novas gerações, você que está ali dentro da prefeitura, tal, você vê apoio a tudo isso, você vê hoje movimentos e pessoas pensando em benefício da preservação da cidade? Olha, tem. Não é que não tem, mas eu acho que falta informação, falta estudo, eu montei um grupo que a gente está fazendo parceria com Barcelona, onde a gente vai fazer fóruns, congressos, porque nem sempre vão morar lá na prefeitura, né? Por enquanto, matando, né, usando o chicotinho. Mas eu quero que as pessoas entendam isso, porque a paisagem, com todos esses benefícios que ela traz, em recurso financeiro, trazer emprego e renda, como o pessoal fala, com a própria publicidade, inclusive, a AMI Jardins, que tem bastante termos de cooperação, tantas vezes a gente falou, a gente pode usar os parceiros para isso, com a logomarca, com produto, enfim, pode trazer recursos para a cidade? Ninguém sabe. O pessoal fica tentando dar golpinho, sabe? Tem algumas empresas, vou pôr uma plaquinha lá, puf, faz o quê? Nada. Aí vem, denúncia, o que tem aqui? Vai ver, não tem nada, o cara só quer pôr plaquinha. Sabe, para que isso dar golpe em São Paulo? Ficar dando golpinho em São Paulo? Então, a gente vai tentar fazer mais fóruns, eu vou avisando vocês, para ajudar a gente a divulgar, para discutir, mostrar que paisagem não é uma coisa abstrata, não é uma holografia só, entendeu? A paisagem são coisas que a gente pode dar regras e ter benefício. Aquela lojinha que estava toda emporcalhada, recoberta com, eu brinco com Zetaflex, que é aquele material antigo, agora é ACM, Locobond e tal. Ela estava atrás, cheia de fio exposto, com ar-condicionado caindo, é aquelas que pegam fogo. Agora, mostrando a arquitetura, a história, os adornos da nossa arquitetura antiga, se elas estiverem lá, além de tudo, se você tem uma loja feiosa e uma loja bonitinha, aquela que está com uma carinha mais apresentável é aquela que você vai. Então, o pessoal tem que sacar isso. Com certeza. Bom, sempre bom falar com você. Você sabe que hoje a gente chegou a 60 áreas verdes que a gente coopera. E a gente coopera com coração diferente. Claro que a gente consegue hoje trocar a nossa marca, talvez não botar a AMI Jardins, botar um parceiro, uma empresa, isso, mas dentro daquelas regras. É só o logo institucional e a gente realmente tem o maior prazer em cuidar dessas áreas verdes, porque a gente é morador. Não é uma história de você falar, vou pegar aquilo para fazer dinheiro. Pelo contrário, a gente pega para cuidar, né? Isso mesmo. Manter permeável, com vegetação que dá conta, né? Não aquela
cortar graminha que eu falo. Regina, obrigado. Uma grande arquiteta urbanista que Regina, a cidade de São obrigada Paulo a você. agradece o teu trabalho e muito importante que pessoas como você estejam aí ainda engajadas nessa luta. Vamos ver, né? Agradeço a chance, a oportunidade. Quando precisar, bora lá. Obrigado, Rê. Tá aí, a Regina Monteiro, uma ilustre arquiteta urbanista que durante muitos anos dedica aí a sua vida em prol da preservação e do cuidado na cidade de São Paulo. AmiCast, o podcast da Ami Jardins. Há 18 anos representando os Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano. Oferecimento: Surrai Segurança Pessoal. Mais que imagens, guaritas ou rondas, proteção essencial é com a Surrai Segurança Pessoal.